O que o Senhor Jesus ensinou sobre a igreja? O Filho de Deus se fez homem a fim de poder preparar a nova aliança entre Deus e o homem. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Somente aquele que era Deus e homem ao mesmo tempo poderia fazer isto, e o Senhor Jesus Cristo é Deus e homem. Ele veio na terra e morreu por nossos pecados. Todos os que creem nele recebem o dom da vida eterna e tornam-se o povo de Deus. Todos os que creem em Cristo são chamados cristãos e são membros da verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Ele ensinou muitas coisas que os cristãos precisam saber e praticar, mas ele falou sobre a igreja somente 2 vezes. Primeiramente, eu edificarei a minha igreja. Mateus capítulo 16, versículo 18. O Pai revelou a Pedro que Cristo era o Filho de Deus. O nome Pedro significa pedra, e no Velho Testamento a palavra rocha várias vezes significa Deus. Salmo capítulo 18, versículo 31 e versículo 46, capítulo 28, versículo 1, capítulo 62, versículo 2 e versículo 7, capítulo 78, versículo 35, capítulo 89, versículo 26, o capítulo 94 e versículo 22 e o capítulo 95 e versículo 1. Pedro disse que Jesus era o Filho de Deus, e o Senhor Jesus sabia que Pedro era também um filho de Deus, porque ele cria no Salvador. Pedro era como uma pedra, e o Filho de Deus é a rocha sólida. Em seguida, Cristo disse que ele edificaria a sua igreja, e não sobre uma pedra como Pedro, ou como qualquer outro nome ou pessoa, mas sobre a rocha da sua própria divindade. Esta rocha é uma rocha sólida. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, o homem construiu a sua casa não na areia ou em qualquer outra pedra, mas no alicerce da rocha. José de Arimateia cavou um túmulo na rocha sólida da terra. Você agora está vendo que existe uma grande diferença entre uma pedra e uma rocha? Cristo é a rocha. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4. E Pedro é uma pedra. Cristo é o construtor da igreja e é também o seu fundador. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Quase que imediatamente após este acontecimento, o Senhor Jesus repreendeu a Pedro pelo que tinha dito em Mateus capítulo 16, versículo 23, e mais tarde chegou a negá-lo, dizendo que não o conhecia. O Senhor Jesus é o Filho de Deus e ele nunca disse ou fez qualquer coisa errada. Todo o poder da morte e Satanás nunca conseguirão mudar os planos de Deus para a igreja, que foi construída no Filho de Deus pelo próprio Filho de Deus. Mas podemos notar claramente que Satanás e seus espíritos malignos estão contra a igreja e fazem tudo o que podem para atingi-la. O Senhor Jesus deu a Pedro as chaves do reino dos céus. Há somente uma maneira de ver o reino de Deus. Você precisa nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3. Pedro ensinou que nascemos de novo pela palavra de Deus. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. E vamos ver no livro dos Atos dos Apóstolos como Pedro levou o evangelho tanto a judeus quanto a gentios. O Senhor também disse a Pedro que era responsável diante de Deus e que Deus reconheceria seus atos. Mateus, capítulo 16, versículo 19. Isto não quer dizer que Pedro era chefe supremo da igreja, porque pouco mais tarde o Senhor Jesus disse a mesma coisa a todos os seus discípulos. Depois da sua ressurreição, ele disse aos apóstolos que receberiam o Espírito Santo e teriam a responsabilidade de dizer aos homens como seus pecados poderiam ser perdoados. Lucas capítulo 24, versículos 47 e 49. Mais tarde, Pedro e os discípulos diziam isto aos judeus. Atos capítulo 9, versículo 31.
e também aos gentios. Atos capítulo 10, versículo 43. Paulo anunciou a mesma mensagem tanto a judeus quanto a gentios. Atos capítulo 13, versículo 39 e capítulo 26, versículo 18. Mais adiante, vamos ver que a igreja é responsável a Deus e também veremos o que a igreja tem que fazer se alguém da igreja cai em pecado. Segundo ponto. O Senhor Jesus também se referiu à igreja em Mateus capítulo 18, versículo 17. Aqui ele está nos ensinando o que devemos fazer se um irmão cai em pecado. A. Vá falar a sós com ele. Se ele confessar o seu pecado, Deus o perdoará e você terá ganho o seu irmão. Você não deve contar aos outros o problema. Tiago, capítulo 5, versículo 19 e 20, e 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8. B. Se ele se recusar a ouvi-lo, leve uma ou duas pessoas para servirem de testemunhas a ambas as partes. C. Se ele ainda se recusar a ouvi-lo, então você deve contar à igreja. D. Se ele não obedecer à igreja, você deve considerá-lo um descrente e tratá-lo como pecador. Vamos aprender mais a respeito disso em 1 e 2 Coríntios. O Senhor Jesus ainda disse que a ação da igreja é muito importante. Versículo 18. Deus reconhece o que a igreja faz, ligando ou desligando, perdoando ou não. João, capítulo 20 e versículo 23. Nós precisamos de sabedoria para tais decisões e podemos pedir essa sabedoria a Deus. Mas, mesmo que somente duas pessoas creiam, podemos orar e o Pai nos atenderá. O Senhor prometeu estar presente mesmo quando apenas 2 ou 3 estivessem reunidos em um lugar em seu nome. Mateus capítulo 18, versículos 19 e 20. Aqui temos alguns dos pontos mais importantes em relação à igreja local. A. Santidade. O pecado tem que ser julgado. B. Oração, que Deus responde. E C. 2 ou 3 pessoas ou mais reunidas em seu nome do Senhor Jesus Cristo. D. O Filho de Deus entre elas. Na noite anterior à sua morte, o Senhor tomou o pão, deu graças, partiu e pediu a seus discípulos para comerem dele. Isto era uma figura do seu próprio corpo, que ele estava entregando por eles e faria com que eles pensassem nele. Mateus capítulo 26, versículos 26 a 28, e Lucas capítulo 22, versículos 19 a 20. Depois o Senhor Jesus deu graças pelo cálice e todos beberam um pouco dele. Isto é, uma figura do seu sangue que ele derramou para que os pecados deles pudessem ser perdoados. Era o começo de uma nova aliança entre Deus e os homens. Mais adiante, veremos que o partir do pão se tornou uma parte importante na adoração da igreja. Já vimos que o Senhor Jesus Cristo ensinou que ele edificaria sua própria igreja sobre si mesmo, o Filho de Deus, que a igreja tem que ser santa, que ele estaria presente em qualquer ocasião em que os crentes se reunissem em seu nome, que eles têm que saber o que fazer se alguém cair em pecado.